né, o primeiro texto que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente começar a pensar algumas cositas, é esse texto que não sei se é tão conhecido, né, mas paradoxalmente é um texto de 1991, é uma das últimas conferências do José Saramago pronunciada em Sevilha, um texto em que Saramago reflete sobre o problema da democracia no mundo moderno. E lá no finalzinho, ele escreve esse parágrafo que eu destaquei para vocês, né? Depois de apresentar uma série de pepinos, ele não toca em Tucídides, ele começa com Aristóteles, com a política. Lá no finalzinho, né, arrematando o seu argumento, ele nos diz, em relação à democracia como problema, a democracia como poiesis, né, a democracia como uma construção permanente, né, como algo necessário de ser debatido e construído ou reconstruído todos os dias. Eu acho que todo mundo deve ter tido acesso também ao livro Apoia-se da Democracia, que eu menciono no programa, né, um livro, um material que eu organizei com os colegas anos atrás, né, e que tem justamente essa preocupação por trás. Né. Que fazer então? Deixar de considerar a democracia como um dado adquirido, definido de uma vez e para sempre intocável. No mundo que se habituou a discutir tudo, uma só coisa não se discute, precisamente a democracia. Discutamo-la, meus senhores, discutamo-la todas as horas, discutamo-la em todos os fóruns, porque, se não o fizermos a tempo, se não descobrirmos a maneira de a reinventar, sim, de a reinventar, não será só a democracia que se perderá. Também se perderá a esperança de ver um dia respeitados neste infeliz planeta os direitos humanos. Não sei como vocês encaram esse texto. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste. Né? Mas eu diria que, no mínimo, é um texto de arrepiar, né? Sem metáfora, digamos. Né? Do que estamos falando quando falamos de democracia? Parece que é uma coisa unívoca, parece que é uma coisa só, parece que é uma coisa que vale, né, atemporalmente, né? Vale para todos os países, em todos os contextos. E quando a gente vai na prática ou na teoria, a gente vê que não é bem assim. Muito bem, aqui está o texto. Como eu falei para vocês, eu ia, né, já direto recortar, recortar a passagem que me interessava. Né, o texto começa nesse parágrafo 32, 34, 65, significa livro 2. Né, o primeiro número é o livro, o segundo número é o parágrafo, o terceiro é o parágrafo final. Então, parágrafo inicial 34, parágrafo final 65. Se for uma anotação como essa, separada por ponto e não um traço, é livro 1, parágrafo 22, trecho 4 desse parágrafo 22, tá certo? Se tivesse um traço aqui, seria 22 a 24. Né? Como é um ponto, é o trechinho 4 desse parágrafo 22. Tá? É uma espécie de hierarquia na anotação do livro. No caso aqui nós temos, né, livro segundo, para ficar nessa edição, livro segundo, parágrafo 34. Tá certo? Esse trecho que começa nesse parágrafo 34 é o trechinho famoso conhecido como oração fúnebre de Péricles. Vamos dar o contexto, então vamos, né, voltar um pouquinho na Atenas do século V e comentar o que estava em jogo. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra, né, que colocou Atenas e Esparta em choque entre si, e foi uma guerra, em bom português, pelo domínio da Grécia, né, para ver quem conseguia a hegemonia sobre a Grécia. Como toda guerra de proporções catastróficas como essa, né, acabou por, né, ter como consequência uma espécie de enfraquecimento mútuo, né, e parece uma piada meio de mau gosto, mas com um certo tom de verdade. Desde então a Grécia nunca mais se reergueu. Né? Desde 404, né, com o fim dessa guerra até os dias de hoje, a Grécia pula de crise atrás de crise por N razões. Enfim, esse discurso atribuído a Péricles, né, se Péricles de fato, né, pronunciou ou não, é um outro problema. Esse discurso que Tucídides atribui a Péricles seria um discurso feito em homenagem aos soldados que morreram no primeiro ano da guerra. Tá? Péricles era, então, a principal personalidade política de Atenas, né, ele era estratego, já vinha
todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento do século de Péricles, né? Péricles é o sujeito que se apropria do tesouro da Liga de Delos e usa esse tesouro como uma espécie de New Deal ateniense, digamos assim, né? Ele usa esses fundos para promover um programa de obras públicas que empregou muita gente, né? Que obras públicas são essas? A própria construção da Acrópole, do Pártenon, né? Da Acrópole não, mas dos templos da Acrópole, do Pártenon é o exemplo mais candente, talvez, né? Os propileus, né, do Pártenon, o Odeon de Péricles, não sei se alguém tiver curiosidade, jogue no Google Earth, né, Atenas, né, você consegue ver em 3 dimensões essas construções, né? Péricles, ele usa esse dinheiro para embelezar a cidade e, ao mesmo tempo, gerar emprego, né? Dar emprego para aquela multidão de habitantes, de cidadãos que não necessariamente teriam outros meios de renda, né, exceto ou se dedicar à agricultura, concorrendo com mão de obra escrava, portanto, preço salário muito baixo, né, ou pequeno comércio, extração de metais ao sul de Atenas e assim por diante. Tá? Péricles é um sujeito que age mais ou menos, bem mal comparando, com uma espécie de grande promotor de obras públicas em Atenas no período. Enfim, Tucídides atribui a ele esse discurso, né, em homenagem aos soldados mortos no primeiro ano. Acontece que esse discurso, se você ler ele com cuidado, você vai ver que ele não é apenas um discurso para os soldados, ou sobre os soldados mortos. Se nós fizermos um pequeno salto, né, e formos ao parágrafo 37, nós vamos ver que, de imediato, né, tão logo ele falou das pessoas, ele constata, não basta falar das pessoas sem falar da cidade, do regime de governo, da politeia, né, a palavra grega, né, do regime de governo, né, do regime de vida, melhor dizendo, que deu origem a essas pessoas, que fez com que esses homens fossem tão valorosos a ponto de merecer um discurso pela sua morte. Não por acaso, entre os parágrafos 37 e 42, nós temos aquilo que é conhecido como o elogio da democracia ateniense. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. Agora, a primeira pergunta que vem de cara, que democracia é essa? De que democracia nós estamos falando quando falamos de democracia ateniense? E eu vou mais além. Existia uma única democracia ateniense, uma única noção de democracia? E eu arriscaria dizer que não. Nós temos várias noções de democracia conflitantes. Então, para a gente entender, né, o que está por trás desses 5 parágrafos, depois ver o que significou a peste, eu vou colocar 3 pontos de vista diferentes para vocês. O primeiro ponto a gente encontra lá na obra de Heródoto, né, um historiador que viveu uma geração antes de Tucídides. Ele é um pouquinho mais velho que Tucídides. Tucídides nasceu por volta de 460 a.C., a gente não sabe exatamente a data. Heródoto é o sujeito que teria nascido 20 anos antes, talvez contemporâneo, pouca coisa, né, anterior, né, mas é um sujeito que ficou famoso, cuja obra ficou famosa por ter escrito uma geração antes de Tucídides. Lá na obra de Heródoto, se a gente for ao livro 3º, nós vamos encontrar uma peça chamada Debate Persa, né, em que 3 nobres persas debatem regimes de governo, e um deles defende a democracia, um deles, chamado Otanes, defende a democracia como a melhor forma de governo para os persas. Vejam que coisa, né? Os persas debatendo, tudo bem? Tá? Tem todo um problema por trás sobre para quem Heródoto estava escrevendo, as influências atenienses nos modelos de Heródoto, eu não vou entrar nisso agora. O fato é que o modelo de democracia proposto ali por Heródoto é um modelo de regime de governo que não tem propriamente um programa por trás. Esse é o ponto principal. Se você olhar aquele texto de Heródoto, você vai constatar que democracia para Otanes é o regime de governo que entrega o poder nas mãos do povo como contraposição ao poder concentrado nas mãos de um só. A democracia, portanto, é simplesmente, entre aspas, lógico, o regime oposto ao da tirania, né, ou da monarquia, né, em grego o governo de um só, monarchos, né. Para Otanes, né, e talvez para Heródoto, democracia é aquilo que se opõe à tirania. A democracia seria a dissolução do poder nas mãos de várias pessoas, ao passo que tirania seria o quê? A concentração
de todo o poder nas mãos de um só, tá? Se nós dermos um salto de uma geração para frente de Tucídides, a gente vai encontrar em Xenofonte, um historiador que veio uma geração depois de Tucídides, né, foi discípulo de Sócrates, amigo de Sócrates, aquele mesmo Xenofonte que escreveu o Banquete de Sócrates, Apologia e tudo mais, né, contemporâneo de Platão. Você vai encontrar em Xenofonte, nas Helênicas, uma frase muito significativa, né? Nas Helênicas de Xenofonte, que é uma espécie de relato histórico a partir de onde Tucídides parou, né? A história de Tucídides tem 8 livros, né? Ela acaba no ano de 411 a.C., a guerra se estende até 404, e Xenofonte é o sujeito que pega de onde Tucídides parou em 411 e continua a narrativa até meados do século IV a.C. Bem, na narrativa de Xenofonte, nós temos uma cena, que é o chamado processo das Arginusas, né, em que vários comandantes atenienses são processados por não terem feito o que teria sido mandado eles fazerem, né, todo um imbróglio jurídico ali, e no meio desse processo nós temos um seguinte episódio, né, a multidão de cidadãos reunidos na Assembleia, eles querem fazer passar uma determinada medida, né? E existe uma oposição. E essa oposição se manifesta de forma mais ou menos veemente. E algumas pessoas da multidão de cidadãos de Xenofonte gritam o seguinte, que seria uma coisa terrível não permitir que o povo pudesse fazer o que quer fazer, né? Por trás dessa frase de Xenofonte, a gente consegue ler uma outra concepção de democracia, que talvez tenha explodido a partir do fim da Guerra do Peloponeso. A ideia de democracia não apenas como o governo do povo, mas como um governo que permite ao povo fazer qualquer coisa que ele queira, tá certo? Reparem que, de democracia como oposição à tirania, né, nós temos uma concepção, de democracia como governo do povo, que pode fazer o que quiser, nós temos outra, tá certo? Em nenhuma delas há um projeto. Me parece que há apenas uma constatação, né? Democracia é X ou democracia pode ser entendida como Y. É com Péricles, com esses 5 parágrafos de Tucídides que a gente vai ver uma democracia apresentada como uma forma de projeto, né, como um projeto de vida, muito mais do que como um regime de governo. A democracia apresentada, eu arriscaria já, adiantando o que eu ia falar, a democracia apresentada como um projeto humanista, né. Se vocês chegaram a olhar esse texto, nós temos aqui, me parece, uma fusão entre a democracia apresentada como um possível melhor sistema político e, ao mesmo tempo, como talvez o melhor modo de um homem se manifestar eticamente. É uma democracia fundamentada na coragem, uma democracia fundamentada no uso do dinheiro para o cultivo da arte, por exemplo, né, uma democracia fundamentada no uso do dinheiro como forma de esclarecimento e não como modelo de guerra e tudo mais. Quer dizer, uma democracia que tem como finalidade o ser humano e não o culto ao poder, muito embora, né, o texto de Tucídides, como eu disse no começo, ele é extremamente complexo, ele permite várias leituras, e se a gente não tomar cuidado, você pode ler também esse texto como se fosse uma coisa negativa. Não estou aqui, já digo de saída, não estou aqui nem defendendo, nem atacando Péricles, muito menos Tucídides, não me interessa fazer juízo do passado. Como eu disse no começo, eu queria só colocar o texto de Tucídides como um paralelo, como um subtexto para a nossa própria realidade. Julgar o passado é mais ou menos como julgar uma estátua, né? Colocar a estátua no tribunal. Não sei se, né, tem lá muito sentido, muito embora os movimentos para derrubadas de estátuas tenham os seus propósitos. Isso é uma outra questão que talvez a gente entre num outro carnaval, tá? Agora não sei se vale. O meu ponto é, entre essas duas concepções de democracia, uma democracia que só se opõe à tirania, uma democracia que seria uma espécie de poder esgarçado, né, quer dizer, pode-se fazer o que quiser, nós temos uma democracia como projeto, né, se bom ou ruim, se melhor ou pior, se embasado na guerra ou não, é um outro pepino, mas é uma democracia descrita como um projeto. Eu destaquei alguns trechos aqui para vocês, se alguém quiser, se alguém porventura tiver destacado outros, fique à vontade também para comentar, né? Me interrompam como quiserem, né? Logo
eles propõem essa democracia como modelo para todos os demais helenos, né, como algo a ser imitado muito mais do que algo copiado de alguém, né. É uma democracia em que todos são iguais perante a lei do ponto de vista privado. É uma democracia muito próxima, nesse sentido, da democracia liberal, né? Não tanto do que nós chamamos de democracia ou extremada ou outras formas de democracia. Meu ponto é, vocês percebem como ele vai afunilando já essas duas frases, ele vai afunilando um determinado modelo de democracia que não por acaso vai fazer um sucesso tremendo a partir do século XIX, quando esse texto vai começar a ser relido e proposto como o modelo de democracia para o mundo moderno, né? É uma democracia que na esfera pública faz com que o indivíduo seja promovido pelos seus méritos, muito mais do que por situações fortuitas, né? Essa palavra soa meio repulsiva para nós hoje em dia, né? A meritocracia, ela vem de um texto cômico, a gente sabe que tem N problemas por trás dessa postura, mas a ideia talvez já esteja semeada aqui, né? A ideia de que na esfera pública, né, é o valor, a axios, ele diz no grego, né, do indivíduo, o mérito, que faz com que ele tenha acesso a postos honrosos, né? Pobreza não é problema, por aí vai, né? É uma democracia em que os seus cidadãos não se ressentem, porque eles se veem parte de um mesmo mecanismo, eles se veem parte de uma mesma engrenagem, digamos assim, tá? Depois de apresentar, né, as linhas mestras dessa democracia, né, ele está mais preocupado com o viés, vamos chamar de ideológico dessa democracia, com a narrativa dessa democracia, como ela pode servir de argumento, né, de um projeto. Ele está mais preocupado com isso do que propriamente com a esfera institucional, não é o que está em jogo, né? Ele não vai descrever o que é um buleutério, o que é uma assembleia, o que é um tribunal, né, como é que o cidadão age, assim por diante. Depois de descrever as linhas mestras nesse parágrafo 37, no parágrafo 38 ele começa a falar por que essa democracia é boa, né? Por que ela visa, por que ela tem o ser humano como meta, por que ela é uma coisa valiosa, é algo que deve ser preservada. Primeiro, porque ela foi capaz de promover entretenimentos para as horas de folga, entretenimentos compatíveis com a dignidade da cidade, né? Vou pular um pouquinho, se nós formos para o 39, né, essa democracia ela é capaz de fazer com que os nossos cidadãos sejam superiores aos seus adversários na guerra. Não nos esqueçamos, Atenas está em guerra contra Esparta, né, o primeiro ano dessa guerra, o primeiro conflito, tá? É uma democracia que mantém a cidade aberta para todo mundo, né? Todo mundo pode vir e olhar, né? É uma democracia pautada, ele vai dizer, na coragem, né? Não necessariamente, não é algo que precisa ser escondido, é algo que pode ser visto por qualquer pessoa, e isso não causa problema, né? É uma democracia fundada na educação do indivíduo, e não é algo imposto. Não é uma democracia imposta, é uma contradição nos termos, evidentemente, mas é uma democracia que se funda na valorização da educação, né, na valorização de algo que possa formar o indivíduo desde o seu íntimo, né, a coragem, a esfera ética, até a participação política, né, e gera um indivíduo cuja coragem resulta mais dos modos de viver do que da compulsão das leis. Quer dizer, o indivíduo é corajoso porque ele sabe que a coragem é melhor do que a covardia. É um indivíduo que faz o que faz, não porque é uma obrigação, não porque, né, ele, entre aspas, não participa da vida pública porque seja obrigado, mas porque ele vê nisso a única forma de você chegar a uma situação de equidade, uma situação de liberdade plena, né, a submissão às leis como liberdade plena, uma ideia que vai reaparecer depois no século IV com Aristóteles, por exemplo. Tá? Uma democracia que promove a beleza, né, que usa a riqueza, como eu disse para vocês, como uma oportunidade, né, para a ação, uma oportunidade, né, como o próprio Péricles fez, de embelezar a cidade e assim gerar emprego para uma determinada faixa dos cidadãos, né. É uma democracia que se fundamenta no debate, né, na crença de que não é o debate que é um problema para a ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. O problema não é debater, né, debate nunca é problema, debate é sempre bom, né, o problema é não estar esclarecido antes de agir, né, o problema, conversar nunca é um problema, tá certo? Se esclarecer nunca é um problema, o problema é fazer as coisas de modo cego, né, é pressupor saber o que não se sabe.
dá o passo maior que a perna, que é justamente o que Atenas vai fazer, tá certo? Ao longo da guerra. Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Né? É uma democracia que se fundamenta na sua própria generosidade, né? É uma democracia que, por toda essa somatória de fatores, claro, tem dinheiro envolvido, né? Atenas não vive do nada, não foi construída sobre as nuvens, né? Mas é uma democracia que se gaba de poder se doar muito mais do que receber favores, né? É uma democracia cuja confiança do indivíduo se fundamenta na sua própria liberdade e não no cálculo da vantagem, né? Não é um mundo do jeitinho, né, o cálculo da vantagem, né, mas sim um mundo da ação livre, espontânea e fiada, né, no fato de que ela pode ocorrer porque ela se dá, entre aspas, no melhor dos mundos possíveis, tá? Tem muito de idealismo aí? Tem muito de idealismo, como eu disse, se Péricles pronunciou, enfim, esse discurso não é um outro problema, né? Tucídides está, pela boca dele, talvez, construindo um modelo, tá? Esse é meu ponto maior, como ele disse no começo, né? É um paradigma, né? É um exemplo, é um modelo, tá? Para resumir, o que ele diz? Aquela frase que eu acho que todo mundo conhece, né? Nossa cidade é a escola de toda a Grécia. E a palavra que ele usa no original é muito forte, né? É mais do que escola. Ele diz, nossa cidade é a paideusis de toda a Grécia. Literalmente, a formação. A nossa cidade é um misto de motivo de formação, motivo de admiração, é uma espécie de base formadora de toda a Grécia. Nós somos o exemplo para toda a Grécia, tudo bem? É uma cidade que almeja ser autossuficiente. É uma cidade cuja potência pode se ver pela verdade pragmática, pode se ver pela realidade, não necessariamente por qualquer modelo de idealização. Imagina que ele estivesse pensando nas próprias construções, na potência naval de Atenas, como ele vai falar depois, a questão do Império Ateniense, eu vou retomar isso mais para frente, tá? Mas é uma cidade cuja potência é algo perceptível. Né? Chega ao ponto de dizer, não precisamos de um Homero para cantar nossas glórias. Vejam a audácia dessa frase. A gente não precisa de um poeta que venha nos contar o que fazer ou o que não fazer. Pelo contrário, né? A nossa cidade fala por si. Né? Ela é algo tão potente que ela se impõe pela sua própria força. E aí vem uma frase complicada. A partir desse trecho, o discurso começa a ficar, né, assumir um tom que para nós, filhos do século XX, pode ter outras cores, né? Compelimos todo o mar e toda a terra a dar passagem à nossa audácia, e em toda parte plantamos monumentos e morredouros dos males e dos bens que fizemos. Quer dizer, é uma democracia que serve como modelo positivo para um lado, mas se também tiver que ir para a guerra, não hesitemos. Né? É difícil não ver aqui o Péricles vestindo uma fantasia de águia americana, né? O ramo de oliveira numa mão para a paz, né? E as flechas na outra para a guerra. Vocês percebem o paralelo onde eu quero chegar? Não por acaso esse texto fez tanto sucesso a partir do século XIX, quando ele começa a ser recuperado e a chamada democracia liberal começa a ser mais fundamentalmente formulada, digamos assim, tá? Pulemos um parágrafo, quem quiser fique à vontade. Né? Parágrafo 43, ele arremata o texto de uma maneira muito curiosa, né? Contemplai diariamente a grandeza de Atenas, apaixonai-vos por ela. Essa frase é tensa, né? Para quem se lembra de episódios nefastos do século XX, né? A contemplação do Estado pelo Estado, né? O Estado como centro, né, da obsessão quase erótica, né? Apaixonai-vos por ela, no original tem uma conotação erótica por trás dessa frase. Para quem se lembra dos episódios nefastos do século XX, isso daqui está a um passo do totalitarismo. Uma frase dessa caberia perfeitamente na boca de ditadores e malucos de plantão, que é uma praga que nunca falta. É uma praga que está sempre pululando por aí. Agora, reparem que dá para se ler também essa frase em chave positiva. Se essa democracia que ele descreveu, se esse projeto que ele descreveu é algo tão capaz de fomentar esses valores que ele acabou de arrolar nos parágrafos anteriores, bem, como não se sentir impactado por ela? Né, como não desenvolver por ela uma emoção que é positiva? Né, uma emoção está no campo da positividade, não é ódio, pelo contrário, é o exato oposto. É uma democracia que fomenta o amor, é algo valorizável, tudo bem? Então, de novo, é um texto de uma densidade tremenda. Você pode ler pelo lado nefasto, se você quiser, e você pode ler também pelo lado positivo, pelo lado de um programa pelo qual vale a pena viver ou morrer. Tá? E arremata dizendo
representa a ponto desses homens terem dado sua própria vida por ela, né? E fecha com uma frase que é intraduzível, eu teria que voltar no grego aqui, não vou entrar nisso com vocês, né? Mas ele diz lá, né? Usem esses homens como exemplo, tendo em vista que felicidade é liberdade e liberdade é coragem, né? Tem um jogo de linguagem por trás do grego, né? Oportunamente, quem quiser eu comento, né? E não vos preocupeis com os perigos da guerra. Vejam, felicidade é liberdade, liberdade é coragem. Né? Esse pequeno excertozinho, se vocês quiserem, é uma espécie de mini definição das democracias liberais da nossa modernidade, com ligeiras variações. Né? Você é feliz porque você é livre, e por ser livre você é corajoso, ou vice-versa. Você pode ler de trás para frente como você preferir. Né? Você é corajoso porque livre, e livre, portanto, feliz. Tudo bem? Isso é uma espécie de síntese dessa democracia como projeto. Quer dizer, ela é algo politicamente louvável porque eticamente bem fundamentada, se a gente quisesse resumir tudo numa frase. Tá? É algo politicamente admirável porque eticamente ela se assenta sobre valores positivos como coragem, liberdade e amor. Tá? É mais ou menos isso que está por trás desse programa de Péricles, né? Permeando tudo isso, uma palavra que recorre nesse texto não por acaso. É uma democracia fundada na educação do indivíduo, ela é formadora da Grécia. A educação do indivíduo é fundamental, né? O debate está no centro, né, da promoção dessa democracia. A eclesia, onde os cidadãos se encontram e debatem questões públicas, né, é talvez a instituição mais importante dessa democracia. Para nem dizer que em praticamente todas as instituições da democracia ateniense, se a gente quiser entrar no discurso sobre as instituições, todas elas são fundamentadas no debate. Né? Todos os tribunais envolvem um grande número de pessoas. Né? As assembleias, né, a bulé, tanto a bulé quanto a eclesia, envolvem um grande número de pessoas. Né? Todos os conselhos, né, a todo momento debate-se tudo, em bom português. Essa democracia de Péricles, ainda que seja vertida como um projeto já concluído, ela coloca em prática aquilo que o Saramago havia dito para nós no comecinho, tá certo? Ela é uma democracia que, entre aspas, é apresentada como algo tão bem fundado, justamente porque ela está em permanente diálogo consigo própria, ela está em permanente reproposição, tá certo? O que vocês acham? O que vocês deixam de achar? Quero ouvir vocês um pouquinho, né? Se isso suscitou algum pensamento. Estou vendo aqui no chat, tem várias observações. Eu não sei se eu vou conseguir responder a todos. A gente podia fazer talvez uma sessão extra depois se esses encontros valerem a pena, a gente faz uma sessão extra só para responder o que ficar no chat, né? Porque, ou se der, enfim, vai respondendo aqui, tá? Não ocorreu nada para vocês esse texto? Não suscita nada? Muito bem, então vamos lá. Muito interessante, até aqui tem muito de idealizado, como eu disse, né? Dificilmente a gente vai constatar isso na prática, mas tem um outro detalhe que eu gostaria de chamar, para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que vai aparecer já já, não vai demorar muito para ele dar as caras. Esse projeto de democracia colocado na boca de Péricles, ele atende a um determinado grupo social dentro de Atenas. Né? Que grupo social é esse? Mas é difícil definir os grupos sociais que vivem dentro da cidade nesse comecinho da Guerra do Peloponeso. Mas se a gente fosse fazer um esquema bem rápido e bem simples, eu diria que você tem mais ou menos 3 grupos razoavelmente bem definidos. Primeiro, né, os grandes proprietários de terras, os ricos que vivem, né, o agronegócio ateniense, digamos assim, né, o agronegócio que habita em torno da cidade de Atenas, em torno das muralhas, na chamada Rora, né, chamado campo ateniense, que vive, né, do agronegócio, vive da exportação de azeite, vive da exportação de lã, muitas vezes,
produtos líquidos até, e que, digamos assim, muitas vezes foi associado a simpatias com os espartanos. É um grupo com uma tendência mais oligárquica do que democrática, propriamente dita. Do outro lado, você tem uma outra parcela de pessoas muito ricas, que são os grandes empresários atenienses, os grandes banqueiros, né, que vivem, sobretudo, no Porto do Pireu, né, que fazem negócio a partir do Porto do Pireu com todo o Império Ateniense, aquele império que Atenas dominava, né, no Mar Egeu e para além, né, querendo estender para além. Dominava praticamente todos os mares em torno da Grécia, né, sobretudo o Mar Egeu, né, as ilhas do Egeu. No meio desses dois estamentos ricos, dessas duas classes de cidadãos ricos, reparem que eu estou falando só de cidadãos, né, para um ateniense, né, escravos, mulheres, crianças, estrangeiros não contam como cidadãos, eles não têm direitos políticos, tá? Então, no meio dessas duas classes de pessoas ricas, nós temos o que um ateniense chamaria de o povo, né, os pobres. Agora, cuidado com essa definição de os pobres, né, não são necessariamente aqueles que estão na linha da miséria, estão na linha, digamos, da escravidão, que estão no desespero da escravidão. São pobres porque não são ricos, mas talvez não fossem pobres aos nossos olhos, tá certo? Estão muito mais próximos do que a gente chamaria de classe média do que propriamente de pobres. E essa multidão, digamos, mediana, ela gravita muitas vezes ou para o lado, né, do agronegócio, ou para o lado dos grandes empresários, dos grandes banqueiros do Pireu. Em bom português, é uma multidão que ou se beneficia, né, das empresas agrícolas ao entorno de Atenas, ou muitas vezes dentro da cidade, como no caso, né, o que Péricles fez, é empregada em grandes obras públicas, como no caso da construção do Pártenon, ou, por sua vez, vem a trabalhar como, né, em cargos gerenciais, administrativos, chame como quiser, dos grandes empresários do Pireu. E essa multidão, mais ou menos indistinta, costuma ser o fiel da balança nos debates da Assembleia. Por quê? Pense no caso de Péricles, para quem ele está falando esse discurso, se esse discurso foi real? Esse discurso é muito, digamos, palatável para os ouvidos de quem está com a vida mansa, né, para o agronegócio, por exemplo, de quem tem muito dinheiro e das pessoas que dependem desses cidadãos mais ricos, das pessoas que se veem na possibilidade de se beneficiar com o dinheiro que é vertido para o agronegócio, tá certo? Esses cidadãos que vivem no entorno de Atenas, que praticam agricultura, esses caras não têm lá muito interesse na guerra, muito pelo contrário, porque eles sabem que a guerra é uma ameaça direta para os seus próprios capitais, né? A guerra é uma ameaça direta para o seu próprio modelo de vida, né? Uma invasão espartana em Atenas destruiria de imediato, como vai acontecer logo na sequência, destruiria de imediato as fazendas no entorno da cidade. Eles são os caras mais diretamente afetados pela guerra, no caso de uma invasão por terra. Os ricos do Pireu, por sua vez, vamos chamá-los assim, né, os empresários banqueiros do Pireu, os grandes mercadores, eles já formam uma classe muito mais interessada na guerra. Por quê? Porque com a guerra você conquista novos mercados, né? Você pode se lançar a outros mercados que até então não estavam abertos para o Império Ateniense. Leia-se, no caso aqui, o mercado da Sicília, por exemplo, né? O comércio marítimo com a Sicília, que está por trás da motivação da Guerra do Peloponeso, é uma das motivações econômicas por trás da Guerra do Peloponeso. Acontece que essa população que habita o Pireu não chega tão facilmente a Atenas, não nesse momento, para participar da Assembleia. E aí nós temos um ponto central. A democracia direta ateniense, diferentemente da nossa democracia, bem entre aspas, indireta, a democracia direta, para ter uma decisão tomada, ela pressupunha a presença do cidadão na Assembleia. De Atenas para o Pireu você tem 11 quilômetros. Né? Não é uma jornada tão simples num tempo em que não se tem transporte, né? Não se tem transporte público e muito menos transporte, né, em linhas gerais. O sujeito precisa ir a pé até a cidade. Não é alguma coisa assim tão simples em relação a quem mora dentro da cidade e quem mora no
razoavelmente próximo. Vocês percebem o problema? Para resumir o que eu quero dizer, Péricles está falando para aquela população que foi empregada por ele, né, que se beneficiou das obras públicas que ele promoveu, e para alguma parcela daquela população que se beneficia do agronegócio. O discurso dele não é o discurso que vai soar como música aos ouvidos dos empresários do Pireu. O discurso que vai ser o discurso da guerra, a democracia como algo que fomenta a guerra e se beneficia da guerra, nós vamos ver no próximo encontro. Né, é o discurso que está na boca de Cleão. Né, Cleão é o sujeito que vai falar, não, nós temos mesmo que nos lançar à aventura, entre aspas, nós temos que nos lançar a expedições de punição e conquista, porque é isso que traz dinheiro para a cidade. O argumento de Péricles é outro. Né, o argumento dele é, essa democracia é algo muito bom e precisa ser preservado. Por extensão, nós atenienses não temos que nos lançar à guerra. A gente tem que suportar, tolerar as manobras dos espartanos, mas não temos que dar o primeiro passo. A gente tem simplesmente que desenvolver uma política de contenção. Né? Por quê? Porque ao desenvolver essa política de contenção, a gente preserva o nosso império. Reparem nas palavras, como elas vão aparecer no texto de Tucídides. Né? Péricles é a voz da preservação da democracia, da preservação do império, leia-se, da preservação dos impostos, né, que o Império Ateniense paga para a cidade de Atenas. Ele é a voz daqueles que querem manter o que já foi adquirido, o que já foi construído. Por isso que esse projeto de democracia, ele é muito bonito, mas talvez para essa classe que tem interesse em manter o que já foi conquistado em maior ou menor grau. Os ricos, por razões óbvias, né, e os não tão ricos, vamos dizer assim, essa classe média, porque talvez aspire ou a algo mais, ou a se beneficiar disso que os ricos já vivenciam. Vocês entendem onde eu quero chegar? Quer dizer, é um projeto de democracia focado numa determinada parcela. E a gente vai ver num próximo encontro que você vai ter um outro projeto de democracia focado numa outra parcela da população, e isso vai provocar uma reviravolta nas relações políticas de Atenas, tá certo? Na cabeça dele, Tucídides, se a gente voltar no texto, né, o discurso de Péricles, esse discurso especificamente, ele funciona como uma espécie de ponto alto da democracia ateniense. Né? A democracia nunca, ele vai dizer isso mais para frente, no 265, vocês viram, a democracia nunca atingiu um ponto tão alto, né, tão bem delimitado, tão perfeito na sua configuração como nesse modelo de Péricles. A partir de então, segundo Tucídides, a gente conseguiria ver uma espécie de esquema trágico por trás da história. Atingido esse ponto alto, o resto é só decadência, uma decadência que se acentua a partir do momento em que se dá a expedição à Sicília, né, em 415. Só para contextualizar, né, Péricles, essa oração seria do ano de 430 a.C., primeiro ano da guerra. Né, 415, 15 anos depois, os atenienses vão se lançar a essa expedição à Sicília, que vai ser um fracasso tremendo. Tá? Isso vai ser o tema do nosso quarto encontro, tudo bem? Então estamos diante disso que o historiador considera o ponto alto da democracia ateniense. O que acontece com esse ponto alto? Por que a partir daí, né, tudo que ocorre índice de decadência? Justamente porque, se vocês lerem esse texto, parágrafo 47, acaba a oração fúnebre e imediatamente Atenas é acometida pela epidemia. Então você tem uma estrutura quase que chocante, né? O que há de mais belo, o que há de mais pleno enquanto democracia, que é de súbito, né, sem razão nenhuma, sem precedente, quase que destruído pela base com uma epidemia que vem de forma avassaladora. Tudo bem?